Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Salmo capítulo 19, verso 1 e o verso 2. Muito bom dia para você. Que esse seja um dia de bênção para a tua vida. Que nós possamos sentir as mãos do Eterno nos abençoando e nos conduzindo. Que os seus santos anjos estejam ao nosso redor, como também esteve ao lado de Jacó. O salmista Davi, no Salmo capítulo 19, o verso 1 e o verso 2, ele fala: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, como a natureza revela a majestade e a soberania do nosso Deus. Ele é Criador, Ele é o único digno da nossa adoração, Ele é o único digno de que um dia, ao voltar nas nuvens dos céus, nós precisamos estar prontos para nos encontrarmos com Ele. Nós temos estudado um capítulo da Palavra do Senhor a cada manhã. Queremos que, de fato, a Palavra de Deus reavive a nossa trajetória. Nós queremos a cada dia termos mais amor para com a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E a cada dia o nosso primeiro compromisso, a nossa primeira responsabilidade é estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Por isso que nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no capítulo 36, o verso 1. São esses os descendentes de Esaú, que é Edom. No capítulo 35, há uma preocupação por parte do autor do livro de Gênesis em nos mostrar quem são os descendentes de Jacó. Mas no capítulo 36, a preocupação do autor do livro de Gênesis é mostrar quem são os descendentes de Esaú. São dois povos. Claramente, quando um dia Deus falou para Rebeca que no seu ventre havia dois povos, o primeiro seria dominado pelo segundo, o mais novo teria predominância sobre o mais velho. De fato, se cumpriu ao pé da letra. E nós podemos ver aqui que a palavra de Deus mais uma vez se cumpriu. Jacó e Esaú, duas nações. E é extremamente importante nessa manhã nós atentarmos para o capítulo 36, como também nós estudamos ontem o capítulo 35, porque nós sabemos que são dois povos distintos, embora dois irmãos, mas são duas nações. Jacó, pai da nação de Israel, Esaú, pai dos edomitas. E nós veremos que mais adiante esses dois povos entram em conflito. Como é triste percebermos que, embora ambos tenham nascido do mesmo ventre, mas cada um fizeram escolhas diferentes. Esaú não quis viver uma vida de arrependimento. Esaú, embora tivesse a bênção de Deus sobre a sua vida, fez escolhas e continuou fazendo escolhas até o final da sua trajetória que eram completamente contrárias à vontade do Senhor. Mas quando nós olhamos para Jacó, nós vemos muitas ações da vida de Jacó se identificam conosco, mas Jacó apresenta características de um homem arrependido, de um homem transformado. Após se encontrar com Jesus Cristo, nós podemos ver que o próprio Senhor muda o seu nome como resultado da transformação que tinha acontecido na vida de Jacó. O autor do livro de Gênesis, ele tem uma preocupação no capítulo 36, logo no verso 1, em falar que Esaú é o pai de Edom. Esaú, o seu nome significa vermelho. Os edomitas automaticamente também adquiriram o mesmo significado. E nós podemos ver dentro da palavra de Deus que os edomitas moravam numa região onde o solo era extremamente avermelhado, a razão pela qual Esaú é chamado também de vermelho, porque ele era ruivo e, consequentemente, a terra pela qual eles passaram a habitar era uma terra avermelhada. Moisés tem uma preocupação especial em nos mostrar no capítulo 36 que Deus, de uma forma muito providencial, criou um meio para que Esaú pudesse sair da terra de Canaã. A terra de Canaã ficou exclusivamente para a moradia dos filhos de Jacó. E o Senhor
ao ver que os povos estavam crescendo, tanto a família de Esaú como a família de Jacó, e havia a bênção de Deus sobre eles, Esaú prosperou muito, como também Jacó prosperou muito. E pelo fato de Esaú se sentir incomodado em ter muito gado, muita ovelha, muitos servos, ele reconhecia que o pasto era pouco para que os dois rebanhos, para que as duas nações pudessem estar juntas. E Esaú então agora propõe para Jacó que ele iria sair dali de Canaã e iria para uma outra localidade. Aqui nós precisamos entender, não é casual essa escolha, é uma providência divina para que a nação de Israel ficasse exclusivamente em Canaã. Canaã era uma terra estratégica e Deus queria que a nação de Israel anunciasse as boas novas de salvação para todo mundo. Estrategicamente, como nós sabemos que o nosso Deus é um Deus evangelístico, é um Deus missionário, Israel estava numa geografia onde todos os povos da terra, e era uma região comercial, as pessoas teriam que passar por dentro de Israel. E ao passar por Canaã, eles teriam contato com a palavra de Deus, reconhecendo que Deus, Jesus Cristo, um dia viria aqui a essa terra para morrer por cada pecador, para que cada um daqueles que crescem em Jesus Cristo pudesse ter a oportunidade de salvação. Ao passar por Canaã, eles se deparariam com um santuário. E ao vendo a morte de um cordeiro, eles saberiam que um dia o Cordeiro de Deus viria aqui a essa terra morrer para nos dar o direito da vida eterna. E estrategicamente Deus permite que Jacó, que a nação de Israel fique em Canaã com o intuito de anunciar as boas novas de salvação a todos os outros povos. Mas Esaú, ao levantar o seu acampamento com a sua família, ele vai em direção às terras de Edom, às terras de Seir. O patriarca Moisés ele tem uma preocupação em acrescentar no capítulo 36 a genealogia de Seir, o hereu. Esse povo habitava na região de Seir antes da chegada de Esaú, como nós podemos ver no capítulo 36, o verso 20 ao verso 30. Essa nação de Seir, eles possuíam uma organização tribal. Eles possuíam príncipes, eles possuíam reis, que não era comum naquele período. E eles tinham um tipo de clã, de líderes de clã, que eram enumerados entre eles. E houve uma mistura entre as nações. Os filhos de Esaú se casaram com os filhos de Seir. E ao Esaú permitir que os seus filhos se casassem com os filhos de Seir, Esaú estava declarando que ele não era o filho da promessa. Categoricamente, Esaú estava dizendo de que ele não era o herdeiro da promessa abraâmica, porque ele sabia perfeitamente que Deus não queria que o povo escolhido de Deus se unisse a pessoas que eram pagãs. E aqueles que eram da terra de Seir eram idólatras e se voltavam para outros deuses. E quando Esaú permite que os seus filhos se casem com os filhos de Seir, automaticamente há uma declaração por parte de Esaú nessa atitude em reconhecer que ele não era o filho da promessa. Enquanto Jacó se tornou o príncipe de Israel, o príncipe de Deus, Esaú se tornou o pai de Edom, como nós encontramos no verso 43. Fundador de um povo ímpio e um povo idólatra, um povo que iria torcer para a destruição do povo de Deus, um povo que estava disposto a se unir com outros povos para poder lutar contra o povo do Senhor. O autor do livro de Gênesis, que cremos que é Moisés, ele tem uma preocupação em concluir o capítulo 36, nos informando que os filhos de Edom, que são os filhos de Esaú, eles de uma forma civil, eles se desenvolveram muito mais do que outros povos. Eles já possuíam reis, príncipes, e de uma forma estratégica eles estavam preparados para poder lutar contra outras nações. Belicamente, os filhos de Edom estavam muito mais à frente do que outros povos,
Quando se preparavam com batalhas, os filhos de Edom estavam muito mais bem equipados para poder lutar e guerrear as suas batalhas. Mas, meus amigos, nessa manhã, ao terminarmos o estudo do livro de Gênesis, no capítulo 36, nós podemos ver claramente como Deus permite e nos dá nas mãos o nosso direito de escolha. 2 filhos que vieram do mesmo ventre dos mesmos pais, Isaque e Rebeca. Mas as suas escolhas foram completamente contrárias ao que Deus permite que possam ser. Enquanto Jacó escolhe servir ao Senhor, Esaú está disposto a seguir o seu próprio destino, construir a sua própria história. Enquanto Jacó era um construtor de altar, Esaú estava disposto a seguir a sua própria espada e reconhecendo que ele mesmo poderia escrever o seu próprio caminho. Veja que Deus coloca nas nossas mãos um direito para nós podermos escolher. Mas os resultados das nossas decisões somos nós que teremos que arcar com elas. Enquanto Jacó se tornou pai da nação de Israel, príncipe de Deus, Esaú se tornou pai de Edom, príncipe e pai de uma nação idólatra e de uma nação completamente pervertida que iria lutar contra o povo do Senhor. Nessa manhã eu quero pedir a Deus que nós possamos santificar o nosso direito de escolha. Nós possamos colocar nas mãos do nosso Deus o nosso direito de liberdade. Santificarmos esse direito e colocarmos completamente nas mãos do nosso Senhor, para que a cada dia, ao fazermos as nossas escolhas, por menor que seja, nós possamos ter a certeza que estamos seguindo restritamente aquilo que Deus pede para que nós possamos seguir. Para quando se der o desfecho final da história do planeta Terra, cada um de nós, o povo remanescente de Deus, possa estar pronto, preparado para se encontrar com o seu Salvador e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida. Nos conceda a graça de um dia nós podermos estar com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.